Nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história do cara que revolucionou a indústria automobilística, tá? O criador do conhecido Fordismo. Você já deve ter ouvido falar disso na sua sala de aula, porque é matéria de escola. Então, nesse vídeo eu vou te explicar quem foi, quem é esse empreendedor e vou te explicar como que foi o sucesso dele. Fechou? Bom, mas antes de falar sobre o Henry Ford, de fato, eu vou te explicar o que é o empreendedorismo. Até o nome do canal Mente Empreendedora, eu sempre falo aqui, empreendedora de sucesso, é só você empreender, não sei o que. Só que eu nunca cheguei e te expliquei o que é o empreendedorismo de fato. Então, simples. Empreendedorismo, de maneira simples e rápida para vocês entenderem, é a capacidade que uma pessoa tem de enxergar um problema ou uma solução, uma oportunidade. Pode ser um negócio, um projeto ou até mesmo um movimento, e ela conseguir criar algo que impacta na vida das pessoas, na sociedade. Então esse é o resumo ali da palavra empreendedorismo ao pé da letra. Mas enfim, agora que você já sabe o que é empreendedorismo, vamos explicar um pouco sobre a história do empreendedor Henry Ford, que revolucionou o meio automobilístico, a indústria automobilística. Bom, nascido em 30 de julho de 1863, Henry Ford foi um empreendedor americano. Ele foi conhecido por criar o modelo Ford T, ele também foi fundador da Ford Motor Company e ele também criou o sistema de produção em série, mais conhecido por vocês como Fordismo. Henry Ford nasceu em Michigan e aos 15 anos após ele abandonar a escola, ele se mudou de cidade e arrumou emprego como jovem aprendiz ali em uma oficina de um vendedor de máquinas. Ele se casou em 1888 e 3 anos depois ele virou engenheiro da Edison Illumination Company. Ele era responsável pela manutenção do serviço elétrico da sua cidade e nas horas vagas ele projetou em construir um carro peça por peça. No mesmo ano que nasceu seu filho, ele também terminou de construir o carro, que ele tinha ali tentado por vários anos. Mas não é bem dele que a gente vai falar agora. Em 1903, ele fundou a Ford Motor Company. Em 1908, ele começou o projeto do Ford T. Esse carro ele veio para o Brasil, só que como o brasileiro gosta muito de dar apelido para as coisas, ele começou a ser chamado de Ford Bigode. Esse carro ele teve uma produção de 19 anos, o seu preço inicial foi de $850. Mas como o Henry Ford queria otimizar ao máximo o custo, ele queria conseguir produzir um carro inteiro sem precisar de ninguém, peça por peça, o lançamento final dele em 1929 foi de $290. Mas enfim, buscando otimizar aquela produção de carros ali que ele tinha, em 1913 ele criou o sistema de montagem em linha, que foi conhecido como Fordismo. E isso com certeza revolucionou a indústria automobilística, porque aquilo aumentou a produção de carros e diminuiu o tempo. E outra coisa como o Henry foi conhecido também é que ele conseguiu reduzir os custos de gastos ali para criar o carro. Ele também reduziu as horas trabalhadas por dia de cada funcionário e ele conseguiu aumentar o valor do salário dos funcionários. Então, bom, vou falar agora um pouco das condições de trabalho que esse empreendedor conseguiu alocar na sua empresa. Em 1914, ele criou o projeto $5 por dia. O que significaria isso? Cada operário dele, ele iria trabalhar 8 horas por dia, ele iria ganhar $5 por dia e ia trabalhar 5 dias por semana. Visto que antes os operários trabalhavam 9 horas por dia, ganhavam $2,34 por dia e trabalhavam, acho que os 5 dias de semana também. Então assim, ele conseguiu diminuir as horas, aumentou o salário e com certeza os funcionários gostaram muito disso, né? Bom, outra coisa relevante na história de Henry Ford foi os negócios internacionais que ele tentou fazer ali. Alguns deram certo, outros não. No Canadá, por exemplo, ele conseguiu ter um sucesso enorme, mas no Brasil foi diferente. Ele teve sim negócios no Brasil, ele tentou fazer uma produção de borracha na Amazônia, só que aquele negócio não girou bem como ele queria porque ele era muito genial, só que ao mesmo tempo ele também era um péssimo administrador. E por isso alguns negócios acabaram dando errado e saindo ali do que ele tinha previsto. Embora tenha algumas desavenças no caminho de Henry Ford, ele conseguiu conquistar o seu espaço no mercado. Em certa época ele fabricava 1/3 de todos os carros do mundo e ele produzia até o seu próprio aço. Então realmente ele conseguiu produzir um carro peça por peça sem precisar de ninguém. E bom, como esse vídeo é apenas um resumo de algumas coisas que deram certo na vida de Henry Ford, eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Caso vocês queiram um vídeo mais longo, deixa aqui nos comentários que aí eu posso trazer uma história totalmente detalhada de Henry Ford. Mas
Como todo empreendedor, ele tem o sucesso, mas uma hora chega ao fim. Então, no dia 7 de abril de 1947, Henry Ford veio a falecer e até hoje ele encontra-se sepultado em Detroit, de Michigan, lá nos Estados Unidos. Outras coisas que Henry Ford deixou, além de seu legado, além dele ter construído esse Fordismo, mais conhecido por vocês, foram algumas frases. Ele tinha frases próprias. E tem uma que eu acho que adequa muito nesse vídeo e também eu gostei muito dela, trouxe ela pra minha vida, que é o seguinte: nada é difícil se for separado em partes. Então, até um exemplo para você entender como que uma coisa difícil, se ela é separada em partes ali, ela consegue se tornar mais fácil, é ele construindo um carro peça por peça. Se for tentar construir um carro inteiro, com certeza é difícil, mas peça por peça depois você vai montando, ele conseguiu construir um carro totalmente excelente que vendeu muito durante o mundo inteiro, né? Mas e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, já sabe, deixa o seu feedback aqui nos comentários pra gente trazer mais histórias dessas pra vocês, ou mais vídeos de empreendedores de sucesso. E se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, se você quer saber um pouco mais da história de Henry Ford, eu também vou estar deixando uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Caso você não segue, já segue lá, hein? Não pode perder, fechou? Eu vou deixar essa caixinha de perguntas por 24 horas lá. E se você teve alguma dúvida desse vídeo, é só você ir lá, deixar sua pergunta que eu vou te responder nos stories, beleza? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.